E aí, meus consagrados, dia 2 do nosso desafio de 31 dias de sabedoria. Nesse vídeo a gente vai ler Provérbios 2. Hoje nós vamos falar daqueles pensamentos ruins que habitam na nossa cabeça muitas vezes e que acabam moldando o nosso jeito de agir e de pensar. Eu vou te passar um exercício que ajudou muito a minha vida e uma forma de enxergar pensamentos e não deixar eles se instalarem na nossa mente. Então vai ser bem prático, bem legal e creio que vai te ajudar bastante. Vamos orar e ler o texto agora e depois a gente fala um pouco mais sobre os pensamentos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o nosso ano já começou abençoado e vai terminar melhor do que começou, Senhor. Nós te pedimos que tu abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, Senhor. Não o entendimento que o mundo dá, Senhor, mas o teu que é sobrenatural e consegue visualizar todas as coisas e dar discernimento para todos os momentos que precisamos. Nos faz sábios, Senhor, nos ajude a gerenciar as riquezas que tu tem colocado em nossas mãos. Amém. Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem pelo caminho das trevas. Tem prazer em fazer o mal e exultam a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tomarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas do justo. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os fiéis serão arrancados. No livro de Provérbios a gente vai ver vários princípios de Deus. Se a gente encontrar esses princípios e praticar, vão funcionar. Às vezes até pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, acabam sendo beneficiadas e colhendo os resultados por aplicar esses princípios, às vezes sem saber. Mas eles são princípios espirituais e que valem para qualquer pessoa. Mas é lógico que nós estamos aqui para buscar esses princípios, aprender com eles, como alguém busca um tesouro. Então, nosso papel na nossa vida é achar esses princípios e colocar em prática o mais rápido possível, que nem da generosidade. Quanto mais você dá, mais você ganha. Eu não compreendo como funciona isso, porque a matemática de Deus é diferente, mas eu obedeço e coloco em prática. E nessa obediência e colocando em prática, com disciplina, você vai ver que funciona e muitas vezes você vai compreender conforme vai colocando em prática os princípios. Então, ao longo desse mês, nós vamos procurar e conversar e falar sobre esses princípios para colocá-los em práticas e ver a nossa vida ainda mais abençoada em 2026. E hoje eu quero falar sobre mudar a nossa mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você consegue mudar a sua realidade. Eu sei que parece um papo de coach, mas não é, porque a própria Bíblia fala desse princípio. Ela vai falar que não se molde ao pensamento desse mundo, em 2 Coríntios. E ainda ela fala, renove a sua mente com a mente de Cristo. Se tu for parar para pensar, isso é tão poderoso, porque todas as coisas começam no pensamento. Se tu for ver esse sofá que eu estou sentado, primeiro ele surgiu no invisível. Primeiro alguém imaginou na sua mente, passou por um papel e daí mandou uma fábrica para construir o sofá, assim também com carro, com qualquer coisa, para te ver como o poder de uma ideia que é invisível ser tão forte que até hoje pessoas se matam e odeiam outras pessoas por causa de crenças erradas e de pensamentos errados que tiveram instalado na mente deles, para te ver como o invisível comandam o mundo visível. Eu acho que a forma mais prática que a gente tem para mudar nossa realidade é através do poder das palavras. A própria Bíblia fala, eu criei, por isso eu falei. Então, se você crer certo, você vai viver certo. A qualidade da vida que a gente vai experimentar está completamente ligada com a qualidade das palavras que a gente fala sobre a gente mesmo. Isso muda a forma que a gente se enxerga. A morte e a vida estão no poder da língua, como dizem Provérbios. Por isso, uma dica prática que eu quero te dar agora é, em vez de você ficar se escutando seus pensamentos, que geralmente não são bons, é você começar a falar para você mesmo. Por isso, ao invés de ficar escutando você mesmo, porque você não começa a falar para você mesmo. Você vai trocar a sua mentalidade, você vai trocar o jeito de ser um espectador da sua vida e começar a determinar as coisas na sua vida. Porque geralmente os pensamentos que vêm nem são pensamentos bons, são pensamentos ruins que ficam se instalando na sua cabeça. E eu parei um pouco para estudar os pensamentos, porque eu sofri bastante com isso. Quando você tem um pensamento, ela acaba criando uma conexão que se chama caminho neural.
E esse caminho neural é como se fosse abrindo uma trilha no meio de uma floresta. Então, quando tu pensa a segunda vez, aquela trilha vai alargando. Quando você mais vai pensando na mesma ideia, a trilha vai ficando cada vez mais larga e cada vez mais rápido essas conexões são feitas. Então daqui a pouco já tem uma BR pavimentada com 4 pistas e o pensamento vai e volta naquele mesmo pensamento. Quando você vê, você já está sentindo sintomas no seu corpo, que nem você às vezes pensa, pô, acho que eu estou ficando doente. Quer ver um exemplo? O meu pai morreu de câncer quando eu tinha 39 anos. Qualquer coisa que eu tivesse, um peido atravessado, eu achava que eu estava morrendo. Eu achava que eu ia ficar doente, que eu ia morrer, porque eu passei por um trauma. Então meu pensamento já estava com uma via muito aberta sobre doença e sobre morte. Então, um longo período da minha vida que eu gastei muito dinheiro com exame e eu achava que eu estava ficando doente, porque eu achava que eu ia morrer cedo. Era só o pensamento criando até sintomas no meu corpo, porque aquela avenida já estava muito aberta. Então os pensamentos vinham e voltavam e eu ficava naquele limbo, aquele círculo infinito e não conseguia cortar esses pensamentos. Assim como um pensamento ruim cria uma trilha, um pensamento bom também cria uma outra trilha nessa floresta dos pensamentos. Então o que a gente precisa fazer é trocar as ruas. A gente precisa começar a deixar aquela avenida que estava aberta se fechar e abrir uma trilha no outro lugar. Mas assim como abrir uma picada, uma trilha dá um esforço, trocar os pensamentos também leva um tempo e demora um esforço. E agora eu vou te mostrar como eu consegui mudar isso na prática. E graças a Deus fui liberto desses pensamentos ruins. Eu não deixo um pensamento ruim ficar mais do que 2 segundos na minha cabeça, porque como diz o ditado, você não pode impedir de um pássaro voar sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele pouse e faça um ninho ali. Então eu não deixo um pensamento ruim ficar mais do que 2 segundos na minha cabeça. Eu já logo pego e troco por um bom. E como é que eu faço isso? Por exemplo, se um pensamento de doença vem na minha mente, eu começo a recitar versículos que tenham o oposto disso. Tipo, eu declaro que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado, ou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu fico meditando nisso. Se não vai faltar nada, não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar prosperidade. Eu fico pensando em pensamentos que Ele tem planos de paz para mim, não de mal, de me guardar. E eu vou citando vários versículos. Dá até para dar um Google e fazer uma lista, eu já fiz isso também, tipo lista de versículos de prosperidade, lista de versículos de segurança, lista de versículos de saúde, e você fica meditando e decorando. Isso é meditar, isso a palavra fala que é o princípio da sabedoria, meditar no temor do Senhor. Você vai trocando os pensamentos e cada vez vai ficando mais parecido com a mente de Deus, e você acaba por consequência se enxergando dessa forma e mudando os seus padrões de vida e a sua forma de viver. Então pensa comigo, se Deus criou o mundo através da palavra dele, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também temos esse poder criador na palavra, só que nós precisamos alinhar nossa palavra junto com as palavras de Deus. Então faça isso, não deixe um pensamento que está rondando a sua cabeça pousar e fazer ninho. Manda esses pensamentos embora e combata ele com as palavras de Deus. Eu sei porque eu já passei por momentos muito sombrios dentro da minha cabeça, com noites sem dormir, pensando em coisas ruins. E a partir do momento que eu começava a falar e botava versículos, às vezes para escutar, coisa assim, os pensamentos iam embora e foi uma longa jornada, mas hoje eu consigo ver os frutos que eu colhi desse exercício que eu fazia quase que diariamente. Então espero que você coloque isso em prática em 2026, feche as portas dos ouvidos, dos olhos para coisas que não prestam, com notícias ruins, com o caos, com tudo que está acontecendo. Não é ser bitolado, mas é que o mundo vende o medo, o diabo quer vender o medo e o pavor e trazer desesperança para 2026, mas se você declarar a palavra de Deus, ele tem um futuro brilhante para a gente e é muito mais que os olhos viram e os ouvidos ouviram sobre o que ele tem preparado para a gente. Então vamos crer nisso, vamos seguir firme na nossa jornada e ele tem o melhor para nós. Falou, raça, até amanhã.